Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Dando continuidade com o estudo de matrizes, nessa videoaula a gente vai estudar determinantes. O que é um determinante de uma matriz e a gente vai ver determinantes de ordem 1, 2 e 3. Vamos lá? Bom estudo a todos. Bom pessoal, toda matriz quadrada, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz de ordem n por n, tá? Mesmo número de linhas e colunas. Toda matriz quadrada possui determinante. O que é o determinante? É um número real que vai estar associado a essa matriz. Tá? Como que a gente calcula esse determinante? Depende da ordem da matriz. A gente vai estudar agora determinante de ordem 1, ou seja, o determinante da matriz de ordem 1 por 1. A gente vai ver determinante de ordem 2, que são das matrizes quadradas 2 por 2. E a gente vai ver também como calcular o determinante de matrizes de ordem 3, ou seja, ordem 3 por 3, que são 3 linhas e 3 colunas. Bem, vamos lá. Primeiro, o determinante da matriz quadrada de ordem 1. Gente, essa matriz tem um único elemento, tá? É uma matriz desse tipo aqui. A igual a matriz com apenas o elemento A1, ou seja, é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. E é único, tá? Então, nesse caso, o determinante dessa matriz vai ser o próprio elemento. Então, eu escrevo det de A, da matriz A, igual ao elemento A1. Ou, ao invés de escrever det de A, eu posso usar essa simbologia aqui, tá? Que é a matriz A entre duas barras retas. Gente, quando dobra a pontinha, vira matriz. Colchete, entre colchete é matriz. Quando você vê uma matriz entre duas barras, aquilo é o determinante daquela matriz, que é um número real. Então, vamos ver aqui dois exemplos, ó. Se a matriz A é a matriz que só tem o elemento 7, o det de A, a nomenclatura que a gente usa é essa, é igual a 7, ou aquela outra nomenclatura, a matriz A entre duas barras é igual a 7. Se a matriz B for essa matriz aqui, que só tem o elemento menos 3 dentro, o determinante de B é menos 3. Gente, aqui na matriz de ordem 1, não tem muito o que explicar. Vamos agora ao determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Então, para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, basta multiplicar os elementos da diagonal principal, ou seja, esse com esse, e diminuir pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Tá? Ou seja, aqui eu escrevi determinante de A, ó, eu usei aquela nomenclatura, duas barras com os elementos de A aqui dentro. Então, det de A é esse vezes esse, tá? Que está aqui, menos esse vezes esse. Vamos ver um exemplo, ó. Se a matriz A for essa daqui, quem é det de A? Vai ficar 7 vezes 2 menos 3 vezes 4. Então, 7 vezes 2, que é 14, menos 3 vezes 4, que é 12. 14 menos 12, determinante da matriz A deu 2. Gente, vai ser sempre assim, tá? Essa mesma lógica para a matriz 2 por 2. Bem, vamos ver agora o determinante de ordem 3. Então, tá aqui uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Define-se o determinante da matriz de ordem 3 ao número. Gente, eu vou lançar aqui uma fórmula imensa, ninguém vai decorar essa fórmula, eu vou explicar como que a gente chega nessa fórmula, tá? Um método prático de como a gente pode calcular sem ter que decorar. Então, a fórmula é essa daqui, tá? Eu vou multiplicar A1 vezes A22 vezes A33, ou seja, multiplicou todo mundo aqui. Depois, você multiplica esse com esse cara aqui, tá vendo o que tá aqui? Depois tem mais uma série de multiplicações, tá? A gente vai ver agora uma regrinha que chama regra de Sarros, que a gente vai ver uma forma prática de obter todos esses produtos aqui sem ter que decorar essa forma. Bem, vamos lá. O que a gente vai fazer? Tá aqui a minha matriz, tá? Eu vou repetir essa primeira coluna e essa segunda coluna aqui, tá? Primeira coluna e segunda coluna. Depois que eu fizer isso, gente, ó, multiplica todos os elementos da diagonal principal, que vai estar aqui, A1 vezes A22 vezes A33, que é aquele primeiro elemento lá da multiplicação que estava no slide anterior. Que é o primeiro elemento daquela multiplicação enorme que está no slide anterior. Tá? Depois disso, você vai multiplicar as outras duas linhas paralelas a essa, tá? Essa daqui e essa daqui. Observe que todas elas têm 3 elementos. Tem gente que às vezes se empolga e quer pegar a última linha também. A última linha nem teria 3 elementos, tá? Então é só a diagonal principal mais 2. Então multiplica todo mundo. Está aqui indicado. E a gente vai fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Só que quando você fizer com a diagonal secundária e as paralelas, você vai ter que trocar o sinal, tá? Então você vai multiplicar todos esses elementos
e vai pegar menos essa multiplicação. Idem aqui, multiplicou todos eles, idem aqui, multiplicou todos eles. Essa fórmula aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos sendo somados. 3 positivos e 3 negativos. Exatamente o que tem aqui. Os 3 positivos estão aqui e os 3 negativos estão aqui. Aqui tem um menos 1 multiplicando a multiplicação, que multiplicar por menos 1 inverte o sinal. Bem, vamos ver um exemplo. Dada essa matriz A, ela é de ordem 3, tá? Ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Então, det de A igual, escrevi os números aqui entre duas barras. Repeti aqui a primeira coluna e aqui a segunda coluna, tá vendo? Essa coluna e essa coluna eu reescrevi aqui. Tracei aqui a minha diagonal principal, multipliquei todo mundo, 5 vezes 3 vezes menos 1, que dá menos 15. E as outras duas paralelas também. 0 vezes 4 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, todos esses aqui, gente, você conserva o sinal que você encontrou na multiplicação, tá? Agora, a diagonal secundária e as duas paralelas, você vai inverter o sinal que você encontrar na multiplicação. Então, aqui, 1 vezes 3 vezes 0 dá 0. 0 não tem sinal. 5 vezes 4 vezes 2 vai dar 40. Inverte o sinal, menos 40. E esse aqui deu 0 de novo. Qual o determinante dessa matriz? Basta agora você somar todos esses elementos. Então, vai ficar 0, menos 40 mais 0, menos 15 mais 0, menos 4, que isso vai dar menos 59. Então, você pode escrever que det de A igual a menos 59, ou usar essa nomenclatura com A entre duas barras igual a menos 59. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo agora. Calcule, e eu botei isso aqui. Gente, tem gente que fica assim, calcule, me deu uma matriz. Não, eu não te dei uma matriz. Eu te dei uma matriz ali entre duas barras, tá? Eu tenho a carcaça da matriz, os elementos da matriz entre duas barras. Então, isso quer dizer que eu quero que você calcule o determinante dessa matriz, tá? Vamos lá, como é que a gente calcula isso? Escrevi a matriz, repetir essas duas primeiras colunas aqui. E aí é só multiplicar todo mundo aqui, aqui e aqui, mantendo o sinal. Então, aqui dá 0. Aqui vai dar 1 vezes menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40. Agora, para o outro lado, você inverte o sinal do que você encontrar. Então, menos 3 vezes 2 vezes 1 daria menos 6, invertendo o sinal, mais 6. 3 vezes menos 2 vezes 4 daria menos 24, invertendo o sinal, mais 24. 5 vezes 0 vezes menos 1, que dá 0. E agora você soma todo mundo, que vai dar 72. Bem, pessoal, vamos ver um outro tipo de exercício. Sejam as matrizes A e B, ó, ambas 2 por 2. Se B é inversa de A, que é a mesma coisa que falar A é inversa de B, né? Duas matrizes são inversas entre si. Ache o determinante da matriz B. Gente, olha só, a matriz B, ele não me deu ela completa. Esses dois elementos eu não conheço, o x e o y. Quem é o determinante de B? É fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá? Então, ele quer que eu calcule essa determinante. Só que antes de eu calcular esse determinante, eu tenho que encontrar quem é x e y. E como que eu vou encontrar isso? Vou usar essa informação aqui. Se B é inversa de A, o que eu sei que acontece? A vezes B tem que dar a matriz identidade. Então, vamos equacionar isso. A vezes B igual a matriz identidade de ordem 2, tá? E a gente vai fazer essa multiplicação e a gente vai conseguir um sisteminha para poder encontrar x e y. Depois disso, a gente calcula o determinante de B, tá? Então, vamos lá. Matriz A vezes a matriz B igual a matriz identidade, ok? Agora, eu vou fazer esse produto aqui. Como é que faz esse produto? Primeiro, eu vou pegar essa linha da matriz A e vou multiplicar com essa coluna da matriz B e somar os dois valores. Isso vai me dar o elemento C11 da multiplicação, tá? Linha 1 com coluna 1. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 2 vezes x. Então, isso é esse primeiro elemento aqui da matriz produto. Esse elemento aqui, que está na linha 1 com coluna 2, você vai continuar na linha 1, só que agora com a coluna 2. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 mais 2 vezes y. Tá aqui. Bem, acabaram as colunas, né? Você pode fechar a sua matriz. Agora, vamos para esse elemento, que vai ser linha 2 com coluna 1. Então, você vai pegar a linha 2 com essa coluna 1. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 4 vezes x.
E agora o último, que vai ser essa linha com essa coluna. 1 vezes menos 1 mais 4 vezes y. Então, essa matriz produto, gente, tem que ser igual à identidade. E aí, gente, fazendo essas continhas aqui, só para simplificar, que vai ficar 2 mais 2x, aqui vai dar menos 1 mais 2y, menos 1 mais 4y, aqui 2 mais 4x. Tá, e aí, o que a gente faz? A gente tem que essa matriz é igual à matriz identidade, então a gente tem que igualar elemento a elemento. Então, esse primeiro elemento tem que valer 1. Então, 2 mais 2x igual a 1. Resolvendo isso, você acha o valor de x. Né? Subtrai 2 aqui, então vai ficar 2x igual a 1 menos 2, que vai dar 2x igual a menos 1. Divide por 2, x vale menos meio. Gente, a outra equação que tem x é essa. Se você igualar isso a zero, você vai encontrar a mesma solução, tá? Que é x igual a menos meio. Agora eu vou pegar, por exemplo, esse elemento aqui e igualar a esse. Poderia ser esse igualando a 1, tá? Mas essa conta aqui vai ficar mais simples. Então, menos 1 mais 2y igual a 0. Vai dar 2y igual a 1. Dividindo por 2 dá y igual a meio. Novamente, se você fizesse menos 1 mais 4y igual a 1, tem que dar esse mesmo valor. Então, com isso, eu consegui encontrar a matriz B. Se aqui tinha x e y, é só substituir no x menos meio, no y meio. E agora vamos calcular o determinante da matriz B, que vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, esse determinante vai ser 2 vezes meio, menos, o menos é da fórmula, esse menos aqui. Agora, esse vezes esse é menos 1 vezes menos meio. Então, 2 vezes meio aqui vai dar 1, e aqui você vai fazer esse menos com esse menos dá mais, né? Mais com menos vai continuar menos. Então, 1 menos meio, que dá mais meio. Então, acabou aqui o problema. O determinante de B vale meio. Gente, duas observações. Olha só, a gente vai ver que quando o determinante de uma matriz for nulo, não existirá a matriz inversa dessa matriz, tá? Então, sempre que o determinante de uma matriz for zero, ela não possui inversa, ou seja, não existe nenhuma matriz que você multiplique nela e resulte na identidade. Outra coisa que a gente vai provar mais adiante, na aula de propriedades dos determinantes, que é a próxima aula desse tópico, é o seguinte: quando o determinante não for zero da matriz, então vai existir a inversa, tá? Além disso, o determinante dessa inversa vai ser 1 sobre o determinante de A. E eu deixei aqui para vocês como exercício, ó, confira que isso ocorre no exercício 2 acima. A gente não calculou aqui o determinante de B, que deu meio, a gente já sabe que essa matriz B é a inversa de A. Tá? Então, se essa propriedade está certa, o que acontece com o determinante de A? Vai ter que ser o inverso do de B, e vice-versa. Tá? Então, se aqui deu meio, o determinante de A tem que ser 2. Então, fica aí para vocês como exercício, volta lá no enunciado, pega a matriz A, calcula e vê se o determinante vai dar 2. Gente, observações. Ó, até agora a gente só sabe calcular determinantes de ordens 1, 2 e 3. Tá? Outra observação, a regra de Sarros, que a gente repete aquelas duas primeiras colunas e faz aquelas multiplicações da diagonal principal e as paralelas e a diagonal secundária também, ela só é válida para determinante 3 por 3. Tá? Tem alunos que, de forma errada, tentam aplicar isso no 4 por 4 ou 5 por 5, e não é correto, tá, gente? Então, aquilo só vale para 3 por 3. Bem, como é que a gente vai calcular os determinantes de ordem 4, de ordem 5 e assim por diante? A gente vai ver mais à frente o teorema de Laplace, e a gente vai poder calcular esses determinantes, tá? Então, até agora, você não sabe fazer isso. Bem, gente, essa aula tá bem curtinha. Vou ficar por aqui. Assistam o próximo vídeo, que é de propriedades determinantes, e depois tentem fazer os exercícios, tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.